Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. E eu te convido a refletir comigo a palavra de Deus na liturgia de hoje. Vamos juntos refletir? Antes, façamos a oração coleta de hoje. Ó Deus, luz perfeita dos bem-aventurados, que nos concedestes celebrar aqui na terra os mistérios pascais, fazei, nós os pedimos, que nos alegremos pelos séculos eternos com a plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 1 ao 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, essa leitura mostra a grande bondade de Deus que vai ampliando o chamado do Evangelho. Sim, porque na cultura judaica, ao ver a história do povo eleito, havia sim um sentimento forte nacionalista, extremamente conservador, no sentido de proteger sua tradição, seus costumes, seus ritos e aquela noção de que a fé em Deus era um patrimônio somente dos judeus. Ora, mas um Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra, de toda a humanidade, ele iria querer apenas um povo? Deus
que criou tudo, não pode se contentar com uma migalha, com uma parte da sua população, com uma parte da sua criação. Ele queria expandir, e isso fica bem evidente neste fato contado por São Pedro. Até mesmo o próprio primeiro Papa Pedro, ele tinha suas ressalvas, mas no sonho Deus vai quebrando as suas reservas e ampliando o seu olhar para mostrar que também aos pagãos é dirigida a palavra da salvação. Também os pagãos recebem o Espírito Santo diante de Pedro. Ele conta isso aos fiéis de origem judaica, que estavam ali sim, buscando Jesus, mas achavam ainda que Jesus era só para eles, para se encaixar nos limites daquele povo. Ninguém pode aprisionar Deus dessa maneira. Nós precisamos entender também que até hoje tem gente querendo aprisionar o Evangelho na sua caixinha ideológica. Deus se expande. É claro que Ele vem purificar culturas, purificar povos, Ele vem purificar costumes que são contrários à sua lei. Aqui nós estamos falando de lei natural, de lei de Deus. Agora, Deus se utiliza de todos aqueles, com todas as suas culturas, com todos os seus valores, que não devem ser perdidos se estão conforme a graça. Tudo aquilo que é bom vai ser mantido, preservado, amplificado em Deus. E tudo aquilo que é pecado, que é mancha, vai caindo por terra. Deus mesmo vai purificando. Isso fica bem claro nesta leitura. E o próprio Pedro vai ser um grande portador dessa notícia e defensor da evangelização dos pagãos, da qual São Paulo vai ser um grande embaixador de Cristo. Ora, quem somos nós para nos opormos ao projeto de Deus de anunciar o Evangelho a toda criatura? Quem somos nós hoje em dia para achar que o Evangelho deve ficar fechado a um círculo de pessoas que só olham para os seus interesses e buscam de uma maneira arrogante uma vida, entre aspas, perfeita, numa espiritualidade intimista, mas que também é utópica, sonhadora, e também é muito fechada em si. Nós precisamos ser igreja em saída, igreja em missão, como Atos dos Apóstolos nos mostra. Mas é claro, Pedro só foi capaz de ver tudo isso porque estava sempre em oração. Oração, contemplação, ação, sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos indicando o que fazer a cada momento. Há momento de atividade, há momento de introspecção, há momento de equilibrar cada uma dessas coisas. Que Jesus sempre nos ajude e sempre envie o Espírito Santo, que a nossa alma tenha sede de Deus. E é isso que vai dizer o Salmo de hoje, é o 41, em algumas traduções, 42. E o refrão diz assim: minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Louvado seja Deus por este salmo tão belíssimo, né? Assim como a corça suspira pelas águas e busca as torrentes de águas mais puras nas fontes. E ela vai subindo, A nossa alma também é assim. Ela busca por Deus, ela anseia por Deus e sempre esse desejo de Deus vai nos elevando, vai nos desprendendo do excesso de preocupação com as coisas materiais. Vai fazendo com que a gente viva bem, organizando as coisas aqui na terra para depositar a nossa esperança nas coisas do alto. Isso tira todo orgulho, ambição, desrespeito,
tira todo tipo de ideologia que não pode nos dominar. Todo ser humano tem essa sede de Deus. Embora muito do que nós temos vivido no mundo hoje mostra que a maioria das pessoas ainda não entendem a fonte da água viva que pode saciar essa sede. Muita gente ainda não encontrou em Cristo aquele que vai saciar todo o seu desejo. E aí fica buscando nas criaturas, nos vícios e etc. Isso é triste. Nós devemos ser anunciadores, devemos apresentar para essas pessoas o Cristo, o Evangelho. E não podemos fechar as portas da fé para aqueles que ainda estão no erro, que ainda estão com o coração dividido, com o coração entristecido. É claro que a gente não vai arranjar briga, é claro que a gente não vai querer impor uma ideia, mas nós vamos deixar a porta aberta. Quando quiserem saber mais, a gente propõe, a gente coloca, a gente mostra. Mas antes de tudo, vamos mostrar com a nossa vida, que outras pessoas possam entender que a alegria que brota do nosso coração e se manifesta na nossa vida vem de uma realidade que não é deste mundo. Eles vão ficar curiosos e nós vamos ser instrumentos de Deus para falar sobre isso para eles, né? Vamos para o Evangelho de hoje? É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, Jesus se coloca aqui como um bom pastor, ele conduz as ovelhas, ele é o único que fala e as suas ovelhas seguem, ouvem, reconhecem a voz. Sim. Quem faz parte do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, entende seus ensinamentos, coloca em prática. Isso é ser ovelha obediente que segue o pastor. Não basta simplesmente se dizer cristão. Não basta simplesmente ser um católico, uma católica de IBGE, de boca apenas. Se você não segue Cristo, quando as coisas ficarem mais difíceis e for necessário que o rebanho seja deslocado de uma pastagem para outra para fazer uma passagem importante, você vai ficar para trás. Você vai cair no abismo. O lobo vai te abocanhar. E você, sendo uma ovelha que não faz parte deste rebanho, sendo uma ovelha desgarrada, uma ovelha aventureira, uma ovelha desobediente, você é presa fácil na mão dos inimigos. Porque o inimigo, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E estamos cercados de ladrões nos tempos atuais, e sempre foi assim na história da humanidade. Muitos
roubaram, mataram e destruíram na história. E, infelizmente, encontraram ovelhas desgarradas que não estavam ouvindo a voz do pastor, porque não estavam fazendo parte do rebanho de Cristo. Para fazer parte desse rebanho, é preciso ter uma disponibilidade humilde de querer fazer a vontade de Deus em tudo, deixando de lado o que é projeto pessoal de pecado humano para acolher o projeto eterno de Deus na nossa vida. As vozes do mundo, as vozes da nossa carne, as vozes do demônio querem nos fazer sair do caminho, querem nos fazer cair na perdição eterna. A ovelha escuta a voz do pastor. Jesus é o pastor. Jesus é também a porta das ovelhas. É a porta pela qual as ovelhas passarão para encontrar uma nova pastagem verdejante, perfeita, maravilhosa, onde vão se nutrir. Jesus é a porta do céu. É a única porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém alcança a salvação eterna se não passa por nosso Senhor Jesus Cristo. E passar por Ele significa seguir os seus mandamentos, configurar a sua vida completamente a Cristo, não só com boca e palavra vazia, mas nesses tempos de relativismo. É dispensar tudo aquilo que nos afasta de Deus e segui-lo de fato. 24 horas por dia, sim, até no nosso sono, pedir que os anjos do Senhor guardem o nosso sono, guardem os nossos sonhos, para que tudo na nossa vida glorifique a Deus, para que em nenhum segundo do dia deixemos de vigiar. Sim, porque aqueles que querem abocanhar as ovelhas estão sempre à espreita. Nós temos muitos inimigos. Os principais deles são o mundo, a carne e o demônio. Não deixemos a nossa guarda baixa, porque nesses tempos há muita coisa ruim misturada em coisas que parecem boas, e isso se torna uma armadilha terrível, principalmente para a ovelha, que é um animalzinho tão inocente. E tanta gente aí, como uma ovelha desgarrada, inocente, está indo saltitante para o abismo das drogas, das ideologias, dos movimentos sociais que colocam pessoas para odiar outras pessoas, colocam uma classe para odiar outra classe, colocam católicos contra a própria igreja, colocam católicos contra o magistério, contra o Papa, contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a verdade da Bíblia, contra a doutrina dos apóstolos. Cuidado com esses lobos, cuidado com esses ladrões. Jesus Cristo envia teu Santo Espírito e nos deu o dom do discernimento para esses tempos tão difíceis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.